Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico do futebol. Nós da Universidade do Futebol, todas as semanas, trazemos aqui para você que nos segue uma personalidade que nos faz refletir, uma personalidade que contribui para a transformação do futebol brasileiro. Essa semana nós convidamos Pieter Vanck. Ele é professor titular do COPEAD e também coordenador responsável pelo núcleo de Business Analytics and Data Research. Nós vamos falar sobre isso com ele e você, então, que nos segue, se ligue aos nossos canais e receba todos esses alertas e fique conosco com essas personalidades tão importantes, tão influentes. Pieter Vanck, muito bem-vindo ao nosso Fut Talks. Obrigado, Heloísa. Hoje nós vamos falar de um assunto que está bastante comentado, bastante falado, bastante divulgado. Mas, Pieter, eu acho que uma primeira pergunta para a gente ir aí para tudo que vocês lideram, coordenam, conta para a gente um pouco o que é toda essa transformação digital e comece também a nos ajudar a conhecer o que é Big Data, Data Science. Nos traga um pouco para esse novo mundo. Bom, Heloísa, na realidade, toda essa transformação digital, isso é o cume de um processo que a gente está assistindo desde os anos 90, com a internet, com a adoção de computadores cada vez mais velozes, né? E o crescimento exponencial, não só de usuários, de empresas, né? Mas da capacidade de processamento. Inevitavelmente, chegamos a uma situação nos últimos anos, né? Tanto empresas quanto pessoas, elas acabam gerando, né, quantidades e quantidades absurdas de dados, de informações todos os dias, né? E que, para, de certa forma, a gente possa dar um passo adiante na criação de competitividade, de vantagem competitiva nas organizações, nos negócios, a gente precisa adotar ferramentas capazes de minerar e de tratar essa quantidade absurda de informações. Por isso tem o Big Data, né? São muitos dados, é um grande volume de dados. E a ciência de dados, ela se propõe a tentar mostrar caminhos, de certa forma, mais produtivos para que não se perca tanto tempo analisando os dados, dando murro em ponta de faca, né? Que você consiga identificar aquilo que realmente vai fazer uma tomada de decisão melhor para o negócio. Você já vê o Brasil investindo em ciência de dados? Como seriam as indústrias que você destacaria que estariam já podendo dar exemplos, serem seguidas e talvez até alguns benchmarks no nosso país? Olha, com certeza empresas do mercado financeiro, né, com o conceito de High Frequency Finance, finanças de alta frequência, né, os robôs para comprar, para vender ações, empresas de comércio eletrônico, como a B2W, como Americanas.com, né, que tem propostas assim, bastante ambiciosas de nível de serviço, de prover disponibilidade de produto, né, e, enfim, e uma forte interação com as plataformas, com os meios digitais, e empresas, digamos assim, fabricantes de bens de consumo, de modo geral, né, inevitavelmente migrando para esse tipo de plataforma de análise para poder descobrir coisas relacionadas a posicionamento de mercado. Por exemplo, venda casada, será que algum impacto, uma promoção, um desconto de preço trouxe o efeito desejado no canal de vendas? Mas ainda temos um grande caminho, né, a percorrer no país como um todo, né? A gente, de certa forma, é um país que está a reboque, né, das inovações tecnológicas no mundo, né? E o que acaba chegando aqui chega com alguns anos de atraso, né, infelizmente. Mas o caminho tem sido promissor. E você já vê, Pieter, no esporte, algum exemplo que vocês estejam estudando aí na COPEAD, algum exemplo que você já comece a ver que essa indústria, se tiver alguma coisa específica no futebol,
já dá sinais de que a gente colocou definitivamente um passo nessa nova era? A gente vê uma evolução. Por exemplo, nos programas esportivos, né, shows de estatísticas, shows de dados, cada vez mais baseados em tecnologias de informação, mapa de calor, em que parte do campo os jogadores mais se deslocaram, passes certos, passes errados, mas, de todo modo, ainda como estatísticas descritivas, como um show de dados, um sumário, ainda precisando avançar em inteligência. Nos clubes, a gente vê, por exemplo, performance individual dos atletas, resultados fisiológicos, resultados de treinamento, mas ainda faltando dar um passo adiante, assim, qual a melhor combinação de atletas e de plantel que é mais efetivo numa determinada estratégia, mais efetivo para, de certa forma, fazer o gol, vencer o adversário, vamos estar colocando assim. Então, a gente vê um momento que está se encaminhando assim, para análises não só apenas descritivas, mas análises do fenômeno em conjunto, né? Como é que os jogadores interagem entre si para atingir uma determinada estratégia que o técnico coloca e também como é que você pode estar pensando, de certa forma, em projetar isso para campeonatos mais longos, para temporadas mais longas, para você sair de certa forma, do pontual, né? Deixar de olhar a árvore e passar a olhar a floresta como um todo. O Peter, focando um pouco mais nessa questão técnica do jogo, né, a gente observa aí um desenvolvimento muito grande da análise de desempenho, né, apoiada aí por essa avanço da tecnologia, né? Como é que você vê essa análise quantitativa e qualitativa, né? Qual é a análise que você faz desses dois campos, né, de análise, né? Como é que você enxerga o futuro desse avanço? Eu vejo assim, a análise qualitativa, eu vejo ela como pontapé inicial. Ela é fundamental para a gente não se perder na miríade, enfim, na profusão de dados, de informações que é gerada, para ajudar a gente a focar, de certa forma, naquilo que realmente vai dar frutos, né? Porque senão o Big Data acaba sendo algo ingerenciável na prática. E a análise quantitativa, ela justamente vem para poder o quê? Balizar o processo de gestão no esporte, né? Que começa com o dirigente e termina no campo, né? Isso tudo, o campo digamos, é o reflexo de uma linha de montagem, de um processo decisório que vem lá de cima do clube e termina no jogo. Então, isso pode se dar em diferentes níveis. A gente pode estar falando da análise de desempenho do atleta individual, do time como um conjunto, né, dos clubes dentro de uma federação, né, e às vezes a gente descobrir que, para a alegria de alguns torcedores ou não, às vezes o clube de melhor desempenho é aquele que consegue entregar mais resultados em campo com menos dinheiro. Isso é uma medida de produtividade. De certa forma, o brasileiro não está muito acostumado com isso aí, mas quem consegue entregar mais com menos recursos, de certa forma, é mais produtivo, né? E não necessariamente leva o título, mas a gente percebe, digamos, discursos de alguns clubes, né, da primeira divisão do brasileiro, restrições orçamentárias. Olha, a gente quer ficar ali pelo oitavo, sexto, quem sabe a Copa do Brasil, quem sabe consegue chegar até numa pré-Libertadores por limitações orçamentárias. Então, a gente vê que quando a gente fala performance, é muita coisa que está envolvida até, digamos, chegar na vitória, né? Nos 3 pontos ali do jogo, conseguir ganhar. Ô Peter, eu já li algumas matérias que falam que o futebol é um esporte sui generis aí dentro da questão da análise de dados, porque o basquete, o beisebol, o futebol americano são esportes que têm placares geralmente muito elevados aí. Queria que você desse uma análise disso, se você concorda, se realmente é um dificultador, como é que você vê esse ponto aí?
Não, boa questão, Rafael. Eu concordo. Eu estava brincando outro dia numa palestra, né, que se você analisar o voleibol, por exemplo, é como se fosse um programa de computador. Você prepara o saque, bate, corta, reinicia tudo, parece uma rotina bem definida e realmente computar estatísticas ali é realmente muito fácil. Desses esportes de equipe, sem dúvida, o futebol é o que tem mais graus de liberdade, né? Digamos assim, não só da atuação individual do jogador, mas do time em conjunto criando coisas, né? E isso é, de certa forma, um desafio para você pensar em fazer o Big Data, o Data Analytics no futebol, né? Você ter, de certa forma, como o Medina colocou, uma visão qualitativa, né? De certa forma, a prancheta do professor, a prancheta do técnico pode ser uma base para a gente ajudar a formatar e a catalogar tudo que acontece dentro do campo. Nesse sentido, o fazer Big Data com o futebol, de certa forma, é uma coisa não tanto previsível como é no basquete, né? E não tão previsível, que o vôlei, como eu disse, é um programinha de computador, né? Porque você dá margem a interações espontâneas surgindo, inclusive ao calor do momento, né? Se você vai jogar, digamos assim, no estádio adversário, se você vai jogar contra o manto sagrado, e aí depende, né? Às vezes dá margens à inspiração. E o que a gente tenta replicar com a ciência de dados é que conjunto de condições estava presente para que a gente consiga replicar ou pelo menos induzir, digamos, a ocorrência daquele bom resultado, daquela boa sacada, ou, de certa forma, assim, analisar o passado para poder descrever os meios ou entender como é que se vai gerar imprevisibilidade no futebol, né? Porque o futebol, sobretudo, é surpresa, né? As grandes vitórias se dão da surpresa. Se a gente conseguisse ter uma maquininha, né, de surpresas, né, para sempre estar surpreendendo o adversário, seria excelente. Quais são as condições que estão por trás disso? Né? Obrigado. O Peter, você traz pontos extremamente interessantes, indo nessa linha do Rafael, e também pegando um gancho ali de produtividade. Você pode usar a ciência de dados em vários momentos. Indo nessa área da dificuldade, né, do elemento surpresa, mas numa série histórica, certamente, se a gente começar a usar mais, certamente até o futebol ele vai poder ser passível, ou pelo menos ser suportado por um pouco mais por essa ciência, né? Por você estar usando essa inteligência para tomar decisões. E nesse sentido, e também no sentido da produtividade, que você provoca uma coisa que a gente começa a ouvir nessa indústria, que é assim, ok, eu sou primeiro lugar, mas desproporcional ao meu investimento, né? Eu estou ali em sexto e hoje já tem os clubes que são nominados como os clubes mais produtivos do Brasil. Sim. Hoje, então, de um lado, essa dificuldade em comparação com os outros. Do outro lado, a gente começar uma conversa mais inteligente de gestão, uma conversa que pode ir para os torcedores. Se um clube hoje quiser começar, por onde você recomendaria? Olha, eu recomendaria seguir aquele processo de planejamento das empresas, né? Normalmente, dizem que tem duas maneiras para começar, o top-down e o bottom-up, né? Ou vai de cima para baixo ou de baixo para cima. Via de regra, as empresas começam pelos dois extremos e acaba se azeitando no meio do caminho. Eu acho que o top-down nos clubes, lá, a comparação nas federações, enfim, fazer os benchmarks, as produtividades, a análise de produtividade é fundamental. Eu sei que tem avançado muito a questão da contabilidade dos clubes, enfim, da gestão financeira. Então, tem indicadores para que a gente consiga comparar, né? Quais os recursos financeiros, né, disponíveis, gerou mais folha de pagamento e conseguiu gerar mais contratações e mais gols, mais vitórias, né,
dentro de uma base homogênea de comparação, isso é fundamental. Mas também sem perder de perspectiva o campo, né? Tentar identificar, é como se, por exemplo, pensasse assim, fazer uma análise de clusters, né? Não apenas olhar para o atleta individualmente, mas para os clusters de jogadores dentro dos 11. Quais são os 2 ou 3 que carregam os outros 9 ou 8, né? Que são a força motriz, né? Quais são os subgrupos de jogadores que estão mais azeitados e funcionam como a mola propulsora dentro do time. Muitas vezes a gente vê a discussão, né, dos talentos individuais, do cara que desequilibra, mas às vezes o talento individual, o cara que desequilibra, ele só desequilibra porque tem um trabalho silencioso de mais 2 ou 3 em campo que não aparece. Então, entender isso, né? E às vezes a gente até vê o craque vai para um outro clube e não desempenha tão bem, mas, poxa, mas estava indo tão bem, mas eram aqueles outros 2 que estavam lá quietinhos, né, que ninguém deu atenção, que estavam contribuindo para o desempenho. Então, eu vejo da seguinte forma, de cima para baixo, top-down, fazer um benchmark mesmo, olhar o clube como um processo produtivo, né? Você tem inputs, você tem recursos, você gera output, gera gol, gera vitória, gera resultado. E, de outro lado, olhar o chão da fábrica, né? Olhar as peças, os componentes, né? É claro que também tem o lado humano, o lado psicossocial do campo, né? Mas assim, o plantel não é homogêneo. Não é homogêneo ao longo do tempo, os 11 jogadores não são homogêneos, e o que a gente tem dentro dos 11 são pequenas engrenagens que se articulam. É claro que por talento, é claro que por um lado psicossocial, mas que ao longo do tempo a gente consegue mensurar e identificar esses resultados. Os passes certos, os passes errados. Quais são, digamos assim, as duplas responsáveis pelo maior porcentagem de passes certos? As duplas no time pela maior porcentagem de passes errados? Muitas vezes são análises adicionais que faltam fazer, né, para, às vezes, até facilitar a mexida no time. Nós vamos tirar o cara dessa posição, né, ou colocar numa outra. Nesse sentido também, o que a gente tem visto é que já chegou tecnologia, tem tecnologia disponível, mas não necessariamente nós temos dentro dos clubes pessoas capazes até para interpretar. Então, eles ficam no Big Data, eles não chegam a fazer análise. Você vê isso também como um dos grandes riscos que estão travando essa evolução digital? Sem dúvida, mas isso aí vamos ser justos, isso é um entrave generalizado, né? Um entrave generalizado no setor financeiro, nas empresas de comércio eletrônico. Faltam profissionais nessa área para ajudar a tratar os dados e dar os passos além. O que eu acho que nos clubes, às vezes, o que falta por causa de pressão da torcida, por causa de outras questões, às vezes falta aquela paz para poder trabalhar o número, né? Trabalhar o número já com paz já é um negócio complicado. Às vezes, com a torcida pressionando e cobrando resposta, é mais complicado ainda. Mas seu ponto é perfeito, mas a carência de profissionais é generalizada, né? Nesse aspecto. Não só nos clubes, mas as empresas disputam no tapa esse tipo de profissional. Obrigada. O Peter, procurando fazer uma reflexão crítica, né, sobre a evolução da ciência dos dados no futebol, você não vê como um risco, ou como a gente pode prevenir riscos, né, em relação a certa desumanização do jogo? O que você pensa sobre isso? Eu acho que pode tirar, de certa forma, né, um pouco daquela graça da competição pura, da espontânea, igual na Fórmula 1, quando
teve um ano que começaram a adotar computador de bordo, injeção eletrônica, algumas equipes ficaram na ponta, outras começaram a comer poeira. É possível, isso daí é uma realidade, é possível que perca-se um pouco, digamos assim, da arte no futebol, né? Da arte de você fazer uma gestão mais livre, da tentativa e erro, dos ensaios, né? Assim, vamos ver se dá certo, né? De testar as ideias, de trocar, né? Isso pode ser, de certa forma, controlado, se pode ser podado, né? Por uma gestão de dados mais incisiva. Mas, por outro lado, a gente fala assim, às vezes tem clubes de médio porte que não tem tanto fôlego financeiro, né? E tem que dar a cartada certa, né? Tem que fazer a melhor contratação, a montar o melhor time, ou deixar o melhor plantel em campo, e, enfim, não tem margem para errar. Então, muitos clubes passam por apertos financeiros e, às vezes, essa questão dos dados pode ser crucial para, enfim, pelo menos não chegar, não ser rebaixado ao final da temporada, né? Continuar na primeira divisão. Eu falo assim, eu sou botafoguense, mas eu costumo dizer assim, olha, não precisa ser um expert em análise de dados para saber que o Botafogo, com uma dívida maior que a do Corinthians, está numa situação assim impagável. Você não precisa fazer análise de dados, não precisa fazer MBA, finanças, enfim. Então, tem clubes que realmente precisam tirar o máximo daquilo que tem para poder continuar sobrevivendo. Então, como contraponto, talvez a análise de dados, o Big Data, o Data Science, possa ser extremamente útil, sobretudo nas situações em que a corda está no pescoço. O Peter, lá na Inglaterra tem uma experiência interessante que é do Liverpool, né? Que tem um doutor em física teórica lá no comando do departamento de análise de dados. Esse cara, inclusive, que ajudou a escolher o Klopp como treinador. Você consegue enxergar um cara desse no futebol brasileiro praticamente comandando o departamento de futebol, porque ele que dá ele que faz todas as análises, as observações, desde a contratação do técnico até de todos os jogadores. Você vê isso possível no futebol brasileiro dentro de 5, 10 anos? Olha, pode até ser 5, 10 anos, mas a gente tem que mudar a governança atual dos clubes, de alguma forma, buscar mais profissionalização, menos paixão, poder dar tempo que o trabalho mature. A gente sabe, de certa forma, que os clubes ainda têm uma gestão muito parecida com o que era feita 20, 30 anos atrás. É claro, tem tido grandes avanços, principalmente esses clubes maiores aqui do Brasil, que estão agora lidando com orçamentos que são verdadeiros caminhões de dinheiro, estão profissionalizando mais rápido que outros. Então, para esses, talvez seja possível, nesse horizonte de 5 a 10 anos, de certa forma, ter um físico teórico, ter um matemático fazendo as análises e justamente o que ele está buscando são as relações não lineares. Ele está buscando não linearidades assim. O que seriam as não linearidades, né? Seriam as associações que não são tão intuitivas. Se você fizer A, necessariamente vai dar B. Não, mas você consegue a vitória se você chegar por um outro caminho. Só que, para isso, a gente precisa de uma governança e uma estabilidade de trabalho. A mesma coisa nas empresas, né? Se a gente tiver um presidente dando pitaco o tempo todo ali no chão da fábrica, não vai dar muito certo, né? Ô, Peter, indo nessa linha dessa inteligência de buscar benchmarks, a gente recentemente entrevistou o Bruno Costa, que é um brasileiro que está na Califórnia, e também o Diogo, do Orlando City. E eles traziam, por exemplo, como está funcionando a Liga, a MLS, nos Estados Unidos, e dizendo que eles já passaram dessa primeira fase e não optaram por esse investimento individual, em que cada um faz um esforço, cada um faz um investimento e torna muito mais lento a evolução de uma indústria inteira.
e eles partiram como opção para que os dados, a compra de dados, seja de desempenho de jogador, de estilo de jogo, seja de gestão dos clubes, isso pertence à liga. E aí a diferença começa a ser feita por aqueles que usam esses dados da capacidade do ser humano de tomada de decisão. Como você vê isso para o futebol brasileiro? Isso, Heloísa, que você está colocando, é como se a gente pudesse repensar toda a nossa indústria, né, em termos de empresas que competem entre si, os times que competem entre si por vitória, por torcida, por espaço na mídia, e desenvolver uma visão de agência reguladora, o CBF como uma agência reguladora do esporte, imagina como uma ANEEL, em que disponibiliza todos os dados de fornecimento, de consumo de eletricidade. Então, você imagina, por exemplo, a CBF como uma agência reguladora seria, numa janela de transferência, entregar, né, para os clubes ou para o público em geral, está aqui a análise de todos os jogadores que estão relacionados nessa possível janela de transferência, todas as estatísticas, todo o desempenho, toda a performance, criar, digamos assim, um disclosure, né, uma liberação de todas as informações possíveis no mercado e, de certa forma, aí a diferença vai ser o agente que é capaz de dar o melhor uso para isso. Mas, de certa forma, você está democratizando a informação para poder diminuir um pouco da simetria, né? As agências existem para isso, né? As agências de energia elétrica, de saúde suplementar, tem as empresas muito grandes, as empresas muito pequenas, são as assimetrias para a tomada de decisão. Às vezes o cara não tem fôlego, é muito caro para fazer determinado tipo de análise, mas o básico é fornecido para poder garantir que todo mundo consiga evoluir junto numa mesma velocidade, né? Mas isso daí é uma mudança de paradigma, né? Aqui para a gente, com certeza, é uma mudança de paradigma muito grande. Mas então, Peter, a gente vai olhando o relógio aqui, vai dando aquela vontade de continuar, a gente continua com você aí como parceiro, mas então, para continuar, e talvez até para as suas conclusões, nesse sentido que você deixou muito claro qual seria esse caminho, uma mudança de paradigma, uma total revolução na estratégia da indústria do futebol brasileiro. Você, Peter, na minha última pergunta, tem 3 questões que você gostaria, inferindo aqui, tem 3 questões que você sugeriria para a mudança do futebol brasileiro. A primeira delas vai ser provocada. Você iria por essa democratização para fazer essa aceleração ou você é mais a favor que isso seja escalado a partir da competitividade? Quais seriam as outras 2 sugestões que você deixaria dentro da transformação digital que acelerariam esse processo da indústria brasileira do futebol? Sobre essa tua primeira ideia que você levantou, né? Deixa a competição se resolver ou tenta democratizar a informação. O problema é que, no momento, a gente já está vivendo com alguns poucos grandes clubes, né? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, que estão destoando dos demais, né? A continuar do jeito que está, vão ser esses 3 e todo o resto. Então, isso resta ver se isso vai... como é que o público, de modo geral, vai reagir, né? O Flamengo ganhando o título 10 anos seguidos, vai ter gente que vai procurar outro esporte, vai ter gente que vai ficar feliz. Mas são coisas que, de vez em quando, que vão necessariamente aparecer para dinamizar, para dar emoção, né, no campeonato. Então, talvez seguir o caminho seja imperativo. A outra coisa, o segundo ponto, que aí fica como sugestão, vamos fazer um benchmarking anual dos clubes como empresas, não apenas um benchmark, assim, que a gente olha o ranking da Folha, o ranking do Globo, quem ganhou mais título, mas quem gerenciou melhor os seus recursos, né? Quem conseguiu pagar mais dívidas, e conseguiu pagar mais dívidas e, mesmo assim, teve um ano bom.
com mais vitórias do que derrotas, pelo menos ganhar um estadual, tentar levantar com esse benchmarking, de certa forma, físico-financeiro, né? Como é que a gestão financeira se traduz no campo, né? Que processos de negócios existem dentro do clube que podem ser copiados, adaptados para outras realidades. A gente poder falar claramente benchmarking, né? Não só dentro do campo, da vitória, do histórico dos times, do manto sagrado, mas em termos de gestão. Então, seria fundamental, né? Imagina só, a CBF entregando, né? O melhor clube, o melhor jogador, a melhor gestão, né? Tá aqui as 3 melhores gestões da Série A, as 3 melhores gestões da Série B. Isso eu acho que por si só, não por si só, mas em boa medida ia acabar levando a uma transformação de governança, né? Que é o terceiro ponto, né? Como é que a gente mexe com estruturas assim arraigadas no futebol, nos clubes, né? Enfim, como é que a gente pode ajudar a melhorar o nível de governança com o tempo. Talvez esse tipo de premiação do melhor gestor, né? Enfim, do clube que conseguiu aumentar a receita e reduzir dívida e ganhar campeonato, nem que seja estadual. Já pensou? Isso aí seria uma outra dimensão de análise, né, para o torcedor. Né? Não levei o brasileiro, mas quitei a dívida. Eu, com a minha visão de copo meio cheio, sempre, Peter, dica anotada, vai ser espalhada, porque, né, uma ideia boa a gente propaga. Olha, passa muito rápido, mas a gente queria super te agradecer essa presença aqui. Esse é o nosso espaço de compartilhamento de conhecimento, porque a gente entende que a cada um, como você hoje, veio brilhar e compartilhar para estimular não só a mudança do futebol, mas que essa mudança, como o nosso propósito diz, venha transformar toda uma sociedade. Então, super obrigada pela parceria, muito bom ter você aqui com a gente quer que essa parceria seja longeva. Muito obrigada, Peter. Ok, eu que agradeço. Obrigado, Heloísa, obrigado, Medina, obrigado, Rafael. Valeu, Peter. Valeu, Peter, obrigado. Um abraço.